Senhor, vamos exaltar nosso Deus. Por que você veio aqui hoje? Por que você está aqui hoje? Vim para adorar-te. Sempre quando nós cantamos esse cântico, eu lembro dos magos que foram ao encontro do Senhor Jesus e adoraram ao Senhor, né? E entregaram suas ofertas ao Senhor em um ato de adoração. Vamos adorar o Senhor dizendo: luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Através da palavra nós contemplamos a glória, contemplamos o caráter, a pessoa de Jesus, o nosso Salvador. A sua beleza me leva a adorar-te. Eu quero contigo viver. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos adorar o nosso Rei Jesus. Vim para dizer que és meu Rei. És meu, é pessoal, não é algo distante, é meu Rei. É totalmente amável, totalmente digno. Ele é digno. A gente está aqui nesse frio, né? Por que sair nesse frio? É para ficar em casa? Não, é porque Jesus é digno. Ele é maravilhoso para todos nós. Jesus neste lugar. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer: és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, adore o Senhor porque Ele está nesse lugar. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te... Como é bom te ver, Jesus. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo Rei.
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nós podemos contemplar esse púlpito, a mesa do Senhor. Ela nos diz que nós nunca saberemos o preço. O pão simboliza o seu corpo humilhado, castigado numa cruz. O vinho simboliza o seu sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. Eu nunca saberei o preço, porque quem pagou o preço dos nossos pecados foi o Senhor Jesus. Por isso Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, de toda a nossa adoração e entrega a Ele, o nosso Salvador e Senhor. Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na... Eu nunca saberei. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá. Eu nunca saberei. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Toda a natureza, tuas obras te coroam como um halo de esplendor. Astros, anjos, céus entoam o hino eterno a ti, Senhor. E nós mortais, vai dizer esse hino, por ti remidos, Deus da terra, Rei do Senhor, corações aos pés rendidos, declaramos o teu louvor. Vamos juntos com a natureza aqui, coroar o nosso Rei Jesus em adoração. Tuas obras te coroam como um halo de esplendor. Astros,
fonte de alegria? Fontes de alegria e vida, és do bem o inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal. Cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Até o final da jornada, cantaremos hinos de louvor ao Senhor. Vamos declarar mais uma vez: Ele é fonte de alegria e vida. Fontes de alegria e vida, és do bem o inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha, Somos vencedores. cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Aleluia. Até o final, estaremos louvando ao Senhor e cantando hinos de gratidão ao nosso Deus. Assentai-vos, irmãos amados. Vamos agradecer a Deus. Hoje nós comemoramos na Igreja Presbiteriana do Brasil o Dia dos Presbíteros. A importância do trabalho dos presbíteros na nossa igreja é tão grande que a nossa igreja é chamada de Igreja Presbiteriana. O nome da nossa igreja, da nossa denominação, está totalmente ligado aos presbíteros, porque são os presbíteros que governam a igreja nos seus vários concílios, a começar o concílio de uma igreja local, que tem o seu conselho. Depois nós temos o próximo concílio, que é o presbitério, formado por presbíteros da igreja daquela região, que formam um presbitério e que vão governar sobre as igrejas. Depois nós temos o sínodo, que formam os presbitérios de uma região, com seus presbíteros representantes, para tomar as decisões. E por fim, o Supremo Concílio a nível nacional, que se reúne de 4 em 4 anos, com todos os presbitérios do Brasil, para tomar as decisões para a igreja, as visões doutrinárias, todo o trato da teologia e da organização da igreja. Então nós vamos agradecer a Deus pelos nossos presbíteros, orar por eles. Eu queria convidar todos os presbíteros que venham aqui à frente, todos os presbíteros da nossa igreja. O presbítero Roque nos justificou a sua ausência. Os irmãos devem saber que o nosso irmão Ricardo Aires sofreu um acidente doméstico e ele quebrou o fêmur. Está hospitalizado. Amanhã ele fará uma cirurgia no fêmur. Nosso irmão presbítero, que foi presbítero da nossa igreja, Ricardo Aires. Eu queria convidar para essa oração a nossa irmã Terezinha. E o nosso irmão Zé Corrêa também está em viagem, está de férias, lá em Estrada Nova, velha. É nova, né? Estrada Nova. Chamar a nossa irmã Terezinha, que é do Ministério de Intercessão da nossa igreja, que esteja agradecendo a Deus e orando pelos nossos presbíteros. Pode ficar aqui, Terezinha. Depois você limpa a sua mãozinha, tá? Depois você usa. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus, porque através dele temos vida e vida eterna, vida em abundância, Senhor. E queremos te agradecer por essa igreja, por todas as pessoas que estão aqui hoje. A igreja está cheia, está bonita. Glória, Senhor, ao teu nome. Somente a ti, Senhor, rendemos graça. Tu és o nosso único Deus.
toda glória, todo louvor, toda adoração seja a Ti, Senhor. E esta igreja, como presbiteriana de Olaria, é governada por presbíteros, e temos aqui todos os presbíteros da nossa igreja. Alguns não vieram, não puderam vir, mas nós queremos colocar esses presbíteros, Senhor, nas Tuas mãos. Que o Senhor esteja guardando, protegendo, livrando, enchendo-os do Teu Santo Espírito, para que eles possam, Senhor, junto com o pastor, que é um presbítero também, estar dirigindo essa igreja, Senhor. Porque somente o Senhor sabe o melhor para nós. E nós colocamos, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos, a vida desta igreja, de todos aqueles, Senhor, que Te adoram em espírito e em verdade. E agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, pelo dia do presbítero. Que seja, Senhor, hoje um culto abençoador. Se vidas aqui que ainda não Te conhecem, que venha Te conhecer, que saia daqui não como entraram, mas saiam daqui diferentes. Em nome de Jesus, que oro e Te agradeço por tudo. Amém. Amém. Pode assentar, irmãos. Limpa a mãozinha. Essa semana tivemos um trabalho muito abençoado e surpreendente com as nossas crianças, a nossa escola bíblica de férias. E todos os dias eu mandei um vídeo para as crianças, dando as tarefas. Elas receberam do nosso departamento infantil da igreja uma bolsa com as tarefas para cada dia fazer. Foi muito bom, compartilhando com elas o plano de salvação. Vocês sabiam que a maioria das pessoas que estão na igreja hoje foram convertidas na infância, em um trabalho de evangelização, porque a criança, ela tem uma facilidade muito grande de receber Jesus como Salvador. A inocência da criança, o amor da criança, quando você evangeliza uma criança, ela sempre recebe, e aquilo fica no coração daquela criança. Ela pode até depois ir para sua casa, para sua família, mas aquilo fica no coração dela. E muitas retornam para a igreja também. Então é muito importante evangelizar uma criança, e é por isso que a sociedade dos nossos dias tem atacado tantas crianças, com tanta coisa que não condiz com o reino de Deus e os valores de Deus. Então nós queremos passar agora para os irmãos um pequeno vídeo, né? Nesse vídeo nós temos apenas as crianças que mandaram, porque uma das tarefas, tinha um grupo, né, do WhatsApp, e uma das tarefas era mandar as fotos, compartilhar as fotos, a conclusão das tarefas, né? Então todas as crianças que mandaram as fotos estão aqui. Se alguma fez, mas não aparecer no vídeo, é porque não mandou, e aí não foi possível colocar aqui no vídeo de hoje. O tema foi o maior pintor do mundo está pintando a minha história. Então vamos ver um pouquinho de como foi esta escola bíblica de férias online que tivemos esse ano. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história,
Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito: Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito: Deus. Pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou meu interior com sua glória. Ele pintou minha vida, pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou meu interior com sua glória. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. Canta, filho! Minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. Canta, filho. O maior pintor do mundo. Canta, Miguel. Está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito: Nós louvamos a Deus pelo trabalho realizado pelas nossas irmãs e todo o departamento infantil da nossa igreja. Hoje também é um dia de alegria. Eu queria convidar aqui o nosso irmão Simon, que foi recebido no conselho no domingo, na segunda passada, de volta, né, como membro da nossa igreja. Ele havia se mudado para o Rio de Janeiro a trabalho, e Deus já trouxe ele de volta, e nós estamos felizes com isso, e queremos orar e também compartilhar com a igreja, né, a volta do nosso irmão. Deus continue abençoando ricamente, Simon, em nome de Jesus, tá bom, meu querido? Vamos orar, agradecer a Deus. Pai de amor, nós te damos graças, porque o Senhor pinta a nossa história. O Senhor, com cores lindas, nos ensina a todo instante do nosso viver. Obrigado, Senhor, pelo Simon, pela sua ida para o Rio, por todas as experiências que lá ele passou,
e porque eu tenho certeza que ele volta para Friburgo, amadurecido, Senhor, com novas experiências contigo, e agora, Pai, solicitando ao conselho o seu retorno à comunhão da igreja. E nós, com muita alegria, Senhor, recebemos o nosso irmão, e que o Senhor esteja abençoando muito a vida dele aqui no nosso meio, usando ele, ó Pai, como um instrumento em tuas mãos para servir ao Senhor, aos ministérios que o Senhor tem dado a ele, no meio da tua igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus, amém. Bem-vindo, irmão Simon. Falou, querido, Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor, irmãos, com os nossos irmãos do conjunto masculino. Graças a Deus estão aqui novamente de volta, né, para adorar o nosso Deus e exaltar o Senhor. Então, nessa oportunidade, os irmãos do conjunto masculino estarão adorando ao nosso Deus. Som. Céu, lindo céu.
Vamos falar com o Senhor agora, vamos orar. Fale com o Pai. Vamos orar. Ontem tivemos a reunião do nosso sínodo Serrano Fluminense. É o sínodo, como acabei de falar, o concílio dos presbitérios da nossa região, que é o presbitério Serrano Fluminense, que pega Petrópolis, Teresópolis, o presbitério de Nova Friburgo, que vai lá de Cordeiro até a igreja central de Friburgo aqui, e o presbitério sul de Nova Friburgo, que vai da igreja da Torre, ali no Cordoeiro, até Cachoeiro de Macacu. Esses três presbitérios estiveram reunidos e foram eleitos presidente do sínodo, o reverendo Júlio, reeleito, eleito vice-presidente, o reverendo Luiz Roberto Emerick, eleitos secretários, o reverendo Maxwell e Edivaldo, e reeleito Maxwell e eleito Edivaldo. E também reeleito tesoureiro, o nosso irmão presbítero João Pedrosa, lá de Petrópolis. Vamos orar pela liderança presbiteriana em nossa região aqui. Vamos lembrar de orar por esses irmãos. Também lembremos de orar pelo nosso querido presbítero Ricardo Aires, que amanhã passará por uma cirurgia. Então fale com Deus, feche os seus olhos. Eu sei que temos tantos motivos, mas Deus vai ouvir a sua oração, tenha certeza disso, né? Deus não atende pela quantidade de número de pessoas que pedem, não, né? Deus atende consoante a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então fale com Deus agora, fale com o Pai. Ele é seu Pai, Ele te ama,
só tem que ter essas certezas, né? Que Ele é o teu Pai, que Ele te ama e que Ele vai te dar o melhor. Essa é uma certeza que você tem que ter no seu coração. Então vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Eu convido os irmãos do Ministério de Louvor que estejam vindo para cá, porque logo após nós estaremos adorando, estaremos fazendo orações cantadas. Esta oração ao Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guias. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu. Eu te convido, meu irmão, a se colocar de pé e fazer essa oração ao Senhor. Coloquemos de pé e adoremos ao Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Uma das coisas que nós mais precisamos é de ouvir a voz de Deus. A gente ouve tantas coisas, tantas ideias, tantos pensamentos. Eu creio que feliz é o homem que ouve a voz de Deus, que pode caminhar com convicções de que é Deus que está direcionando a sua vida. Porque é muito ruim andar perdido, né? Sem convicções, sem certezas. Então, essa canção é muito bonita. Ela diz: eu confesso que eu sou fraco, eu preciso ouvir tua voz, ela é meu combustível para caminhar. Vamos cantar essa canção, pedindo ao Senhor. Vamos daqui a pouco ler a palavra, ouvir a voz dele. Vamos adorar o Senhor com esta canção e fazer esta oração, porque essa canção é uma oração. Sou fraco e preciso ouvir tua voz, ela é meu combustível.
capítulo 13, o Senhor estará falando conosco nesta noite. Marcos capítulo 13. Marcos 13 é um sermão profético de Jesus, e nós temos aqui uma parábola a partir do versículo 33. A parábola dos servos vigilantes. Diz assim: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à noite, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que porém vos digo a todos: vigiai. Lucas 12, 35. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 35, a partir do 35. A parábola do servo vigilante, até o 38. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe o abram. Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se o servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, que se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Amém, irmãos? Assentai-vos. Notoriamente, a maioria das parábolas de Jesus estão relacionadas ao despertar da igreja, ao despertar dos seus discípulos e a estarmos sempre aptos e preparados para a volta do Senhor. A maioria das parábolas de Jesus, quando nós temos lido aqui, temos estudado aqui, ouvido o Senhor falar conosco, a maioria está relacionada a um preparo, a uma vida pronta, vigilante, é o termo de hoje, para um encontro com o Senhor. E aqui ele faz uma analogia muito interessante. Volta lá no termo em Lucas 13, 33. Ele vai nos fazer uma analogia muito interessante de um aspecto muito simples, de um dono de uma casa que vai fazer uma viagem longa. E Jesus está falando dele mesmo.
Ele é o dono de todas as coisas. Nós acabamos de cantar aqui que ele pobre se fez. Ele se fez carne, ele se tornou homem, ele veio habitar aqui com a gente. Ele se humilha, mas ele vem à terra que é dele, porque tudo é dele, tudo pertence ao Senhor. Toda a minha vida e a sua vida é dele. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Glória a Deus por isso. A beleza dele nos leva a contemplá-lo. Queremos andar com ele aqui, nós podemos porque ele está conosco. Ele nos prometeu isso. Eterno Rei, hoje ele está exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Mas ele humilde veio à terra que ele formou. Por amor, se fez pobre. Irmãos, eu posso imaginar, sinceramente, eu fico pensando que Jesus, ao mesmo tempo que ele olhava para a cruz, como um sacrifício e uma dor tremenda, eu posso imaginar que Jesus olhava para a cruz sabendo assim, é bom ir para lá, porque depois de lá eu estou voltando para casa. Porque viver nesse mundo com pessoas como nós não é fácil. E você sabe muito bem disso. Se para a gente que é pecador e cheio de defeitos é complicado, pensa para Jesus que é perfeito, que sabe todas as coisas e lidar com as nossas mazelas e vê-las todas. Eu creio que Jesus também, quando ele olhava para a sua cruz, ele olhava para o seu sofrimento, mas ele também podia ver que ele estava voltando, dali ele iria ressuscitar. Ele fala, eu tenho o poder de dar a minha vida e tenho também o poder de reaver a minha vida. E hoje, como cantamos, hoje ele está exaltado nas alturas, hoje o nosso Rei está glorioso nos céus. Mas ele humilde veio à terra que ele formou. E que ele, por amor a nós, pobre se fez. Porque o mais rico dos homens é totalmente miserável diante da glória de Deus. Há pouco tempo agora um dos maiores bilionários fez um voozinho, para sair da órbita terrestre. Pagou uma fortuna exorbitante para fazer isso. Acabou que depois ele não foi e deu lugar para o filho dele ir. Pai, legal, né? E isso foi noticiado, pagou uma fortuna, foi o primeiro bilionário do mundo a fazer um voo que saiu da atmosfera. Que é isso diante da glória de Deus, que pertence ao nosso Rei Jesus, e que ele veio para compartilhar o reino de Deus conosco. Tanto é que Jesus andou aqui na vida mais humilde que se possa imaginar. Porque a única coisa que é capaz de fazer esse mundo rico é o que Jesus tinha com ele todo o tempo. Não era estar numa casa linda ou ter um burro de primeira qualidade, porque carro não tinha na sua época, ou um jumento do melhor possível. A melhor coisa que se pode ter nessa vida é andar como Jesus andou, em plena comunhão com o Pai. Porque essa é a maior riqueza que se pode ter na caminhada aqui nessa vida. E foi essa riqueza que Jesus teve o tempo inteiro dele. Tanto é que todo o tempo Jesus estava em oração com o Pai. Porque ele sabia que a maior riqueza é o Pai, é a comunhão com o Pai. E que nada desse mundo aqui poderia oferecer a ele o que só a comunhão com o Pai poderia oferecê-lo. Por isso ele desprezou isso tudo, que nós às vezes damos tanto valor. Jesus falou, para mim isso não tem valor nenhum. Eu não tenho onde reclinar nem minha cabeça. Mas o importante é que eu estou com o Pai.
e Ele está comigo, eu e o Pai somos um, isso que é o que importa. E essa é a verdadeira riqueza que qualquer pessoa possa ter nessa terra. Você pode morar no maior palácio, se o Pai não estiver na sua casa, você é terrível, miserável. O texto vai dizer aqui, Marcos 13, 33, vai declarar para a gente aqui, que estou em Mateus, está estranho esse texto aqui, Marcos 13, 33. É depois também de um outro sermão profético do Senhor Jesus dos últimos dias, e sempre que se fala desse assunto dos últimos dias, eu acho que esse trecho aqui vai trazer uma luz interessante para a gente. Quando Jesus acabou de falar, o pessoal só ficava assim: quando isso vai acontecer? Que hora que isso vai acontecer? Vai ser em que ano que isso vai acontecer? E essa ladainha tem se perpetuado por toda a história da humanidade. Quantas vezes se marcaram datas, se marcou data para, Jesus, o mundo vai acabar tanto, o mundo vai acabar em tal ano, o mundo vai acabar não sei o quê. Eu acho que até agora deu uma parada, não deu? Que negócio de marcar data para o final do mundo. Acho que tem bastante tempo que não marca uma data, pelo menos que eu não fiquei sabendo, né? Agora era para morrer muita gente de Covid, mas data de final do mundo. Mas várias vezes eu tinha ouvido, era até falada no mundo, da televisão, que está marcado, fulano falou que o mundo vai acabar tal dia. E até na igreja se ensinava heresia, infelizmente é verdade. Até na igreja se ensinava heresia. Se dizia assim na igreja: 1000 chegará, mas 2000 não passará. Isso é heresia, irmão, isso não está na Bíblia não. Mas se ensinava isso na igreja, porque eu ouvi na escola dominical. Eu ouvi. Aí, meu irmão, quando chegou 1998, o povo ficou, e agora? Está lá na Bíblia, 1000 chegará, 2000 não passará. É bem que você, quem sabe, que conhece a Bíblia, vai ter que ensinar, não está nada disso na Bíblia não, isso não tem na Bíblia não. Mas quantas vezes se marcava essa data, aquela ideia? E é interessante que nesse texto, Jesus vai dizer assim: pare com essa bobeira. Parem de ficar preocupados com datas. O que vocês precisam é estar vigilante a todo tempo. Porque o problema é que às vezes quando você pensa que uma coisa vai acontecer muito depois, você acaba não vigiando hoje. Você vos fala, o importante para vocês não são essas datas. O importante para vocês, eu digo a todos, Jesus vai dizer que vigiem. O que Deus diz a você, o que Jesus diz a você e a mim nesta noite, é a mesma coisa que Ele disse lá: vigia, meu irmão. Vigia. Esteja de vigília todo instante, pronto todo instante, com a sua fé e sua confiança firmada no Senhor Jesus, todo instante. É só isso que importa para você. Não fique preocupado se vai ser de 2020, 2030 ou 2040 o fim do mundo. Não se preocupe com isso. Vigie todo o seu tempo. Em toda a sua vida, em toda a sua caminhada. Não fique preocupado com essas coisas. Primeiro ele declara aqui para a gente, nessa parábola, declarando que é como um pai de família, é como um chefe de família, e ele vai se preparar para sair para uma viagem. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando vai ser o tempo disso. Mas o que você precisa é vigiar e orar sempre. É como um homem que, ausentando-se do país, ou seja, esse homem iria fazer uma viagem longa, de um bom tempo. Quem é esse homem? É o próprio Jesus. Ele se ausentou fisicamente da terra. Ele pisou aqui, ele caminhou aqui por cerca de 33 anos. Um ministério curto de 3 anos. Ministério público de 3 anos. Ele esteve aqui no lugar que era dele, que ele formou, que ele criou. Ele veio, a casa era dele, ele é dono de tudo, mas aqui humildemente viveu.
Mas esse dono da casa, porque ele que é o dono de todas as coisas, foi se ausentar do país. Ele deixa a sua casa e agora vai dizer aqui, ele dá autoridade aos seus servos. Jesus está falando justamente do que ele fez com a sua vida, o que ele fez com a minha vida. Quando ele se ausentou, ele nos deu autoridade para continuar realizando o ministério que ele veio realizar. E o ministério que Jesus veio realizar é de ensinar o reino de Deus ao mundo. É de pregar o reino de Deus. É de declarar que o Rei dos Reis esteve aqui. Ele morreu, ele ressuscitou, ele está vivo, ele governa a sua igreja e ele voltará. E ele diz, eu dou agora a vós, toda a autoridade me foi dada. Agora vocês vão. Porque eu vou voltar para o Pai. Vou me ausentar aqui. Ele vai voltar, mas ele falou, vou me ausentar. Mas eu deixarei e darei a vocês autoridade. Abra sua Bíblia em Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Final do Evangelho de Mateus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando o Senhor chama os discípulos de 2 em 2 e manda eles comissionados, o Senhor dá autoridade a eles. Jesus dá autoridade aos seus discípulos, Jesus dá autoridade a mim e a você. O que nós precisamos é de ter conhecimento da autoridade que nós temos. Porque muitas vezes você e eu, como igreja, somos medrosos por desconhecimento que o dono da casa nos deu autoridade. O Senhor te deu autoridade. Você precisa de se revestir dessa autoridade. Ele vai dizer, o dono da casa vai se ausentar por um tempo, mas quando ele se ausenta, ele concede autoridade aos seus servos. Dá autoridade aos seus servos. E outra coisa, ele dá a cada um a sua obrigação. Volta de novo lá em Mateus 28, que logo após a autoridade, Jesus dá a cada um a obrigação. Você tem uma obrigação diante de Jesus. Ele te deu esta obrigação. Às vezes, irmão, nós vivemos no dia do mimimi, no mundo do mimimi. O que é isso? Eu não sou obrigado a fazer nada, não. O mundo está mimizento. Os filhos estão mimizentos. Se o pai e filho faz isso, o filho... Autoridade e tarefa e obrigação. Por isso que a igreja está do jeito que está. A igreja está mimizenta. Se falar que me deu uma obrigação, eu não vou fazer. Eu faço se eu quiser fazer. Irmão, coloque-se no seu lugar, você tem uma obrigação. O termo que Jesus usa aqui não é um termo politicamente correto, para agradar os ouvidos. É um termo realista. O Senhor deu autoridade aos servos e deu a cada um obrigações. E você deveria vê-lo como uma obrigação que você tem. Você tem privilégios de fazer parte do reino, mas você também tem obrigações. Se você mora na casa dos seus pais, você tem privilégios de morar na casa do seu pai. Você tem um teto, você tem água, tem luz, tem internet, tem tudo lá. Mas você também deveria ter obrigações de ajudar a arrumar sua casa, de lavar as louças, de ajudar seus pais que estão trabalhando. Deixa de ser mimizento. Nós estamos cheios de filhos mimizentos e igreja mimizenta. Que se falar você é obrigação, não aceito.
O que negócio de obrigação? É obrigação, sim. E é assim que nós temos que enxergar, sabe por quê? Senão nós ficamos desse marasmo que nós estamos. Por que desse marasmo da igreja? Porque nós vivemos num mundo mimizento e a igreja está ficando da mesma maneira e acho que eu não tenho obrigação nenhuma e quem é que ganha para fazer o que tem que fazer, porque isso não é minha responsabilidade, isso aqui é pelo outro, papapá. Nessa parábola, Jesus usa termos claros. O dono saiu para uma viagem muito maior do que a do bilionário. Porque ele não foi até ali e voltou, não. Ele foi ao terceiro céu. Ele foi à casa do Pai. Ele está na glória. Mas quando ele foi, ele deu autoridade aos servos dele e deu obrigações aos servos deles. Nós precisamos de enxergar essa realidade nua e crua e vigiar a tarefa que nós temos para realizar. Jesus não usa meios termos, ele usa verdades que nós devemos acatar, que nós devemos vivenciar. E aqui, logo após falar, toda a autoridade foi dada para mim, está comigo, eu sou o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Ele fala, é-me dada no céu e na terra. A terra está debaixo da autoridade de Jesus. Nada acontece aqui que não esteja debaixo da autoridade dele. E mesmo sabendo disso, ele mesmo falou que teremos catástrofes as mais terríveis aí pela frente. Mas tudo isso está debaixo da autoridade de Jesus, no céu e na terra. E agora ele fala da obrigação. Ide, portanto, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem a eles a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E ele diz, e eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Vigia na sua tarefa. Muito mais do que se preocupar a data da volta de Jesus, é vigia para cumprir a tarefa que foi dada a você cumprir. Porque não foi dado a você, muito pelo contrário. Jesus mesmo já falou, a data é de propriedade exclusiva do Pai. Jesus mesmo falou isso. Para que você quer se meter em assunto que você não é chamado? Ninguém sabe. Agora, se sabe da tarefa e da obrigação que você tem, isso você sabe. Então, ao invés de ficar especulando coisa que você não tem que se meter com ela, cumpra a sua própria obrigação, porque essa é para agora, é para já. Vigia, para você seja encontrado como um servo que estava apenas o quê? Fazendo o que o seu Senhor mandou você fazer. Ele diz duas tarefas básicas. Podemos talvez colocar até três aqui. Ide, fazei discípulo, pregando o evangelho. Esse chamado é para o mundo todo. Batize as pessoas, integre as pessoas à igreja. Batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois há uma tarefa, não acabou, não é só batizar não. Agora ele vai dizer, ensine essas pessoas a guardar todas as coisas que eu tenho dado ordem. E ele fala, fique tranquilo que eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Quando será? Não é essa a questão. A questão não é quando será a consumação do século. Porque essa data já está dito que ninguém sabe. A questão é, cumpra cabalmente o seu ministério. A sua tarefa, a sua obrigação. E eu não quero usar outro termo aqui que não seja o que Jesus usou. Para apenas ser mais agradável. Porque nós temos que nos colocar no nosso lugar. Apenas dizer, sim, Senhor. Porque o Senhor é o meu Senhor.
Outro bem não possuo senão a ti somente. A autoridade foi dada, a tarefa foi dada. Diz o texto, então, voltemos lá à parábola. A parábola que o Senhor nos dá nesta noite. Dá autoridade aos seus servos e cada um a sua obrigação. E ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono. Mas uma coisa também é certa. Você deve saber que ele virá. Isso, ainda que não seja tão importante saber a data, mas também Jesus fala, o servo virá. Isso já foi declarado. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Essa linda visão, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. A partir do versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu Jesus, não compete vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas olha o que compete a vocês. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Ele virá. E Jesus mais uma vez fala, não compete a vocês data. Compete a vocês receber o que vocês precisam. O poder do Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas e cumpram a obrigação que eu dei a vocês. Porque sem o poder do Espírito Santo a gente não consegue. E prega o Evangelho a toda criatura. E ensina tudo que Jesus ensinou. Essa é a sua tarefa. Essa é a sua obrigação. Jesus mesmo vai falar da sua volta. Abre em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. De 4 a 8. João escreve às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Ele virá. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino. Hoje nós somos o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, Ele vem, e todo olho o verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. E Jesus mesmo diz, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.
poderoso. Jesus vai vir. Isso é fato. Ficar conjecturando a data é se meter onde não é chamado, porque já está dito que não é para se meter nesse assunto. O que se deve fazer então? Vigia a todo tempo, para que quando ele vier, ele te encontre fazendo a obrigação que ele te deu. Só isso que tem que se preocupar. Essa deve ser a sua preocupação maior. Para que quando ele vier, você possa ter a alegria de você ser pego evangelizando alguém. Sempre que eu evangelizo uma pessoa, eu tenho minhas ideias muito, como é que eu vou dizer assim, te imagina muita coisa, né? Fica imaginando muitas coisas. A palavra diz que tem um número certo do que serão salvos. E quando eu acabo de evangelizar, essa semana eu estava evangelizando um casal, que estava fazendo um serviço lá em Cordeiro para mim, e que bênção, evangelizando, eles receberam Jesus no coração. Aí eu fico pensando assim, diz que quando se completar o número daqueles que serão salvos, Jesus voltará. Aí eu falei assim, será que são esses dois últimos? Um dia vai ser, né? Será que são esses dois os últimos que estavam faltando? E agora ele vai vir e ele vai me encontrar fazendo justamente o que ele me mandou fazer. E vai me encontrar vigilante na tarefa que me foi dada a realizar. Porque a única coisa que eu preciso, meus irmãos, e que nós precisamos, e que ele fala, eu digo a todos vocês, vigiem, para que vocês sejam encontrados realizando a tarefa para a qual o dono da casa, que saiu e voltou para a glória, mas vai voltar para buscar a igreja, confiou aos seus servos, dando a eles autoridade e dando a eles obrigações. E mandou dizer, fiquem vigilantes, porque a qualquer hora ele vem. Pode ser na primeira vigília, na segunda vigília, na terceira, não importa. Mas é só fato que ele vem. E a única coisa importante nisso é que ele me encontre realizando a obra e a tarefa que ele me mandou fazer. Como um dono de uma casa, com toda a autoridade para isso. Feche os seus olhos e fala ao Senhor, Senhor, o Senhor me dá obrigações. Use essa palavra, irmão, para você mesmo. Aprenda a ouvir essas coisas e acatá-las. O Senhor é o meu Senhor. O Senhor é o meu Rei. E a mim foi dada autoridade e obrigações. Senhor, que quando o Senhor voltar, eu seja encontrado cumprindo a tua ordem. Seja isso quando for. Se for daqui a 300 anos, mas até o final da minha vida, eu posso dizer como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a minha fé. Até o meu final. O que eu digo a todos, Jesus declara, vigiem. Vigiem. Para que quando o dono vier, vocês sejam encontrados apenas fazendo o que foi confiado a vocês fazer. Desperta, igreja. Desperta, igreja. Toda autoridade foi dada ao nosso Senhor. Ele diz, ide, portanto, diante disso, ide, pregue o evangelho a toda criatura, todas as nações. Invista seu dinheiro para isso, seu dízimo, suas ofertas.
para que esse evangelho vá a todas as nações, que sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em todas as nações, e que sejam ensinados constantemente tudo que eu ordenei a vocês. E eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ó Pai, ó Jesus, desperta-nos, Senhor, como tua igreja. Queremos ser encontrados pelo Senhor, cumprindo as nossas obrigações, cumprindo nossas tarefas com diligência, com responsabilidade. Aviva a tua igreja. Vivemos num mundo tão difícil, Senhor, num mundo que quando um pastor quer dar uma ordem, é perguntado se ele quer mandar na igreja. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Porque ninguém quer cumprir a sua obrigação. Tem misericórdia de nós, Senhor. Guarda a tua igreja viva. Venha sobre nós com o teu Espírito Santo, porque verdadeiramente sem o poder do Espírito Santo não tem condição nenhuma. Precisamos do poder do Espírito Santo. Derrama sobre nós, Senhor, poder e autoridade para pregar, para cumprir a nossa missão. E que seja quando for que o Senhor Jesus voltar, não importa a data, o que importa é que estejamos e sejamos encontrados fazendo aquilo que o dono da casa mandou fazer e cumprindo a ordem que o dono da casa mandou cumprir. Abençoe a tua igreja, Pai, cada irmão, cada um que está aqui, e que essa palavra seja vivida, seja buscada, seja acatada pela tua igreja, quando o Senhor nos diz: vigiem, porque a qualquer hora o dono da casa chega. Venha sobre nós com o teu poder, com o teu Espírito, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Amém, Pai. Na noite que o Senhor foi traído, porque no mundo é assim mesmo, as pessoas traem umas às outras. Se Jesus, que era perfeito, foi traído, pensa nós que não somos, né, perfeitos. Mas na noite que ele foi traído, ele tomou do pão e disse: este é o meu corpo dado por amor a vocês. Comam dele todos. Façam isso em memória de mim, até que eu venha. Não se preocupem com o dia que eu virei, mas comam desse pão e compartilhem o evangelho a toda criatura. Após terem ceado, o Senhor tomou do cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos. Fazei isto em memória de mim até que eu venha. Vigiem. Nesse cálice está a nossa salvação, porque a minha carne é a verdadeira comida que vocês precisam, e o meu sangue é a verdadeira bebida que vocês precisam. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Vamos declarar ao Senhor: ele nos amou. Vamos
declarar ao Senhor: eu te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não há. Em tua presença eu estou, ó Deus, venho render-me a ti. Com coração cheio de amor, declaro que tu tens feito a mim, mesmo sem merecer, me amou na cruz, se entregou por mim. Do meu pecado me lavou e com teu sangue me redimiu. Confio em ti, Senhor, com todo o meu ser, e em teu nome ponho a minha esperança. Convidamos os presbíteros que venham à frente para estarmos servindo a igreja com o pão e o cálice. A ti Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Este é o meu corpo partido por amor a vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Participemos do pão. Após terem ceado, o Senhor tomou do cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vamos dar graças. Pai, obrigado por esta mesa, obrigado por Jesus. Agora vamos nos alimentar da tua graça, da salvação. Fortalece a tua igreja, Senhor. Fortalece a cada irmão, revigora a vida de cada um. O amor por Jesus Cristo, a obediência ao Senhor e a obra que Ele nos confiou, em nome de Jesus. Amém. Novamente em tua presença, em tua presença eu estou, ó Deus. Ele está neste lugar, com coração cheio de amor, declaro que tu tens feito a mim, mesmo sem merecer, me amor na cruz, se entregou.
algum irmão não recebeu do cálice? Levante uma das suas mãos. Se algum irmão aqui no templo não recebeu do cálice. Todos receberam, né? Todos os irmãos receberam do cálice. Se porventura algum irmão não recebeu do pão, levante uma de suas mãos. Se algum irmão não recebeu o pão, lá o diácono lá atrás não recebeu do pão? Recebeu ou não, irmão? Algum irmão não recebeu o pão? Ah, está recebendo lá agora. Nós perdemos até a prática, né? Tanto tempo que a gente não faz a distribuição do pão, né? Todos os irmãos receberam o pão e o vinho. Amém, irmãos? Amém. Vamos declarar ao Senhor o nosso amor. Enquanto nós cantamos esta parte final do hino, os irmãos que trouxeram seus dízimos e as suas ofertas estarão agora consagrando ao Senhor, também em um ato de amor. Como que os missionários vão para pregar o Evangelho, se não for através dos nossos dízimos e ofertas para sustentá-los? Então, a consagração do dízimo e oferta é fidelidade e é lindas e maravilhosas promessas do Senhor para os seus. Vamos declarar: te amo, Jesus. Enquanto isso, os irmãos trarão seus dízimos e ofertas. Te amo, Jesus, e não há
convido o presbítero Edson que esteja nos dirigindo na oração final, e logo após estaremos impetrando a bênção apostólica. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento tão importante na vida da tua igreja. Momento, ó Deus, que nós reconhecemos o teu sacrifício na cruz por nós. Ó Deus, muito obrigado, Deus. Passamos um momento aqui feliz, alegre, Deus, por estar junto com nossos irmãos, comungando, Deus, participando desta mesa. Muito obrigado, Deus, por esse momento de tanto privilégio. Agora, Deus, nós oramos também, ó Deus, a volta aos nossos lares. Ó Deus, que tu esteja nos abençoando durante a semana, que nós possamos, ó Deus, com esta palavra, ó Deus, estar dentro de cada dia, de cada momento em nós. Abençoe, ó Deus, esta semana, abençoe esta igreja, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos aos céus. Temos a alegria de rever a irmã Elisângela hoje com a gente, né? Louvamos a Deus por isso. Alguns irmãos que estamos revendo, nos traz muita alegria. E vamos receber a bênção do Senhor. Amados irmãos, amada igreja, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor guarde vocês, que o Senhor resplandeça sobre vós, irmãos, o seu rosto e vos dê a paz, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus, o Salvador, e que a comunhão com o Espírito Santo constante seja sobre vós, amados irmãos, e sobre todo o seu povo, não só hoje, mas para todo o sempre. Assentai-vos, estarei cumprimentando os irmãos à porta. Jesus
abrir as portas da mansão. Eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. E então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali. Grandioso és tu.